Oi, meu nome é Miguel Ramos e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o local onde eu vivo, sobre a cidade onde eu moro, Jacareí, e como ela sempre influenciou no meu jeito de produzir cultura, no meu jeito de fazer arte. A cidade para mim ela é, sim, uma obra de arte. Eu sou fotógrafo e sou ator há muitos anos já e atuo na cidade de Jacareí e devo muito do que eu sou à minha cidade, à minha origem, de onde eu venho, né? E isso se reflete muito no que eu produzo, diretamente, na verdade. Produzi já vários espetáculos em coletivos diferentes, né? Fazendo como ator, por exemplo, a gente produziu um espetáculo que chamava Aqui Trem, Histórias da Ferrovia. Nesse espetáculo a gente falava sobre a estação ferroviária de Jacareí, ali no Pátio dos Trilhos. Um local muito importante para mim, de muita identidade, porque boa parte das minhas formações culturais, quando eu era mais novo, foram feitas lá. Foi lá que eu fui fazer curso de teatro, foi lá que eu fui descobrir mais sobre teatro, foi lá que eu fui ver uma peça de teatro, foi lá que eu fui fazer um curso de cinema, de fotografia e fui produzindo a partir daí. Então a gente produziu esse espetáculo Aqui Trem, que daí ele contava, sabe, um espetáculo de rua que a gente fez em diversas ruas de Jacareí, onde a gente contava um pouquinho sobre essa saga dessa estação que fica no coração da cidade e que fala tanto dessa nossa cidade. Também a gente produziu um outro espetáculo que chamava de Quem é Ruim Então, que já fazia um debate sobre a nossa cidade, sobre as ruas da nossa cidade. Como as ruas de nossa cidade, elas compunham quem a gente era. E produzimos um outro espetáculo chamado Rua dos Errantes, em que nesse espetáculo a gente já trabalhava em coletivo, na verdade, a questão dos moradores de rua, né? Como são as pessoas que moram na rua, que vêm parar na cidade, que se identificam aqui, que vivem aqui. E depois a gente produziu um outro espetáculo ainda chamado Mapede, onde a gente falava um pouquinho sobre um antigo lugar, um prédio que muita gente conhece, que é o prédio onde é a Secretaria de Educação hoje em dia, que foi um preventório, um local onde filhos de pais leprosos, mas eram crianças saudáveis, só que eram filhos de pais leprosos, eles eram levados da família, separados da família, e levados para esse local, para esse preventório. Então muitas pessoas que moram em Jacareí, por exemplo, foram para esse lugar, né? E vieram de várias cidades, foram tirados suas famílias e foram para esse lugar. Então aqui em Jacareí até hoje. E a gente sempre foi nessa identificação e nessa pesquisa do que é a cidade. Isso tanto na minha produção teatral, sabe, onde eu fui produzir muito disso, e também na minha produção fotográfica, produzindo fotografia, né? Produzi, como Coletivo Lacuna, um núcleo de pesquisa e produção fotográfica e audiovisual, no qual trabalho junto com a minha parceira de trabalho, Carol Lacerda. Produzi lá, então, uma exposição, uma primeira exposição que se chamava Narrativas do Silêncio, onde a gente faz uma exposição imersiva sobre o cemitério Campo da Saudade, onde a gente passou um tempo, investigou os túmulos e foi tentar identificar quem são as pessoas que estão lá, quais as características, como essa criação do cemitério ela vai se misturar com a história da cidade. E também produzindo fotografia, a gente produziu depois uma outra exposição, que era uma exposição chamada Migrantes, Cidade Mosaico, onde a gente começa a discutir essa identidade miscigenada de Jacareí, sabe, misturada, onde a gente tem várias populações vivendo, várias origens, várias raízes, e essas raízes todas vão se misturando também, né, dentro dessas produções, né. Depois, agora a gente está produzindo um projeto que chama Varal de Trocas Afetivas, que ele é uma execução que a gente pretende fazer logo, que é uma execução de um varal onde você troca fotos sobre a cidade, você repensa a sua cidade, e repensar a cidade é algo que me dá muito prazer. Isso está muito refletido na minha produção teatral, na minha produção fotográfica, no meu discurso quanto artista mesmo, né? E eu tenho muito a agradecer, muito agradecer esse local, a essa cidade, esse local que me proporcionou tantas coisas, tanto no fazer, sabe, quanto me inspirar, quanto me formar mesmo, sabe? Me formei artista aqui e consigo me identificar como artista aqui, produzindo, realizando projetos aqui. Entender essa questão da cidade como um palco. A cidade é um palco, a cidade é um discurso. E que discurso a gente quer? Hoje, na verdade, né, e nos últimos anos todos, esse processo de investigação da cidade é para tentar redesenhar esse discurso de como é que essa cidade, que a gente olha com tanto carinho, com tanto afeto, sabe? Como quem mora aqui ou quem vive aqui, quando passa pela ponte e vê o Rio Paraíba, que conexão isso traz com a gente.
quando você passa na Praça da Matriz, que conexão isso traz com você. Eu, quando era criança, eu nasci num bairro rural, né? E eu falava, vou para a cidade, porque tinha essa coisa da cidade não ter um espaço de pertencimento para mim. Lá era um local diferente. Hoje, né, já tem essa identificação com a cidade, de entender a cidade como um todo, como uma mistura de experiências, nas coisas boas e nas coisas ruins, sabe? Mas acho que não tem, é impossível, sabe? Você passar pelo Pátio dos Trilhos e não ser minimamente tocado, sabe? A gente passa por lá todo dia e de repente aquele local nos lembra algo, sabe? Do mesmo jeito que me lembra o local onde eu fui fazer curso de teatro, onde me lembra o local onde eu fui expor, onde me lembra o local onde eu apresentei, sabe? Onde lembra uma foto que eu fiz. Então essa cidade toda, e acho que isso que eu queria deixar nesse vídeo no fim das contas, é um local onde a gente tem que viver mesmo, lutar para viver bem, agradecer muito, muito, muito esse local tão bonito no Vale do Paraíba, porque nesse local, nesse chão, é onde está quem a gente é. A cidade é um pouco da gente também, né? É um pouco da gente, mas a gente é muito da cidade. A gente é muito do local onde eu veio. Então não tem como não pensar em Jacareí sem eu pensar em mim, não tem como eu pensar em mim se eu pensar em Jacareí. Quando eu penso em mim, eu penso nesses locais, em tudo que eu vivi, em como eu vivo aqui, nos vídeos que eu vi na Mário Lago, sabe, nos cursos que eu fiz, para os bairros que eu fui, para a represa. Vou lembrar desse local todo, desse local onde se junta a gente, da feira, onde tem um monte de coisa acontecendo. Vou lembrar de bolinho caipira, vou lembrar dessa conexão toda, sabe, dessa conexão toda que é viver na cidade, desse jeito que a gente tem e que só a gente tem, sabe, de falar as coisas. É uma coisa que é estranha para uma pessoa que é moradora de Jacareí e vai para outro local e tem uma festa junina e não tem bolinho caipira, porque é quem a gente é. Esse local é que a gente é essas memórias, a gente é esse lugar. E preservar esse lugar, lutar por esse lugar, ressignificar esse lugar, é uma missão que eu tenho me dado há muitos anos e que eu vivo com muito orgulho. E eu tenho uma filha há pouco tempo. Eu quero muito que ela tenha esse orgulho que eu tenho de viver nessa cidade, de entender que esse não é só um local onde eu moro, sabe? Esse é o local de onde eu pertenço. Aqui tem meu pertencimento, aqui é minha tela, é aqui que eu vou pintar uma história, é aqui que eu vou fazer cultura. Entender isso, sabe? Da cidade como um palco, como uma tela, como um local onde eu vivo, como um local onde eu crio e de como ela provoca também para criar dentro de mim. Eu só tenho a agradecer muito essa cidade mesmo, de verdade, isso profundamente. Agradecer ao edital, estou fazendo esse vídeo por causa de um edital também, né, que é o edital de diversidade, o edital de Blanc na categoria diversidade e fotografia. Eu vou mostrar agora uma sequência de fotos que eu fiz para esse edital. E nessa sequência de fotos eu fotografo um evento, que é um evento super importante, que infelizmente pouca gente viu até hoje, que é o arrasto de fim de ano do grupo Batucaia, que é um grupo de percussão, né, de Jacareí. E eu vou deixar essas fotos, são fotos feitas há alguns anos atrás, mas é porque essa cidade tem essas coisas. Essa cidade vai ter o violeiro, essa cidade vai ter um mercadão onde a gente vai comer pastel, sabe? Essa cidade vai ter isso, vai ter a nossa vida. Vai ter a nossa vida. E acho que a nossa escolha e a nossa responsabilidade é realmente isso. Pintar, viver, criar, transformar, lutar para que a nossa cidade seja cada dia mais esse nosso espaço de pertencimento, de vida. Obrigado.